Vai começar a semana 3 da NFL e vem comigo que nesse vídeo eu vou dizer pra você quais são os melhores jogos pra você assistir nessa rodada. Antes de tudo, vamos lá, naquele pedido de sempre, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para não perder nada do conteúdo que a gente vai produzir durante a temporada toda. Eu prometo que vale a pena, é muita coisa legal, muita coisa interessante. Quanto mais gente se inscrever, mais gente assistir, melhores vão ser os conteúdos, porque a gente vai ter mais condições de produzir coisas melhores para vocês. Então, curte, espalha a palavra para todo mundo, porque vai ser muita coisa interessante, eu prometo para você. Fazendo uma errata em relação ao vídeo passado, você que assistiu pode ter reparado que eu inverti os escudos de New Orleans Saints e Las Vegas Raiders. Quem ganhou foi os Raiders, eu prometo para você. Eu não menti no que eu falei, eu só inverti os escudos na hora de posicionar na edição. Mas eu juro que foi vitória do Raiders. Então vamos direto ao ponto, semana 3 começando nesta quinta-feira, e eu vou destacar aqui 7 partidas para você assistir, em quem que você tem que ficar de olho e o que de melhor vai ter nesses confrontos. Começando por quinta-feira, obviamente, jogo único, horário nobre, só tem ele acontecendo, o Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars. Você pode torcer o nariz para esse confronto, mas sempre tem alguma coisa interessante acontecendo em campo. Pelo lado do time da casa, os Jaguars, você tem Gardner Minshew, o excêntrico quarterback que tem sempre umas manias muito esquisitas antes do jogo e que vai ganhando notoriedade não só pelo que ele faz fora de campo, mas também pelo que ele faz dentro de campo. Na semana 1 ele jogou muito bem, errou só um passe e fez o time buscar uma vitória que ninguém esperava. Na semana 2 ele não foi tão bem, mas ele botou o time brigando até a reta final e quase conseguiu a segunda vitória de um time que é considerado o pior da NFL nessa temporada. Escolhido na 6ª rodada do draft, Minshew vem ganhando espaço e ele quer, nessa temporada, provar que o Jaguars não precisa de outro quarterback ano que vem. Essa é a missão dele e ele vem tendo algum sucesso nela até aqui. Pelo lado de Miami, nós temos Ryan Fitzpatrick, que ou faz muita bobagem ou faz um grande jogo. Como eu já falei aqui nos vídeos anteriores, eu sempre destaquei isso. Fitzpatrick se divide entre os dias de Fitztragic ou de Fitzmagic, ou ele joga muito ou ele joga nada. Então você ou vai rir das bobagens que ele vai fazer, ou vai ver grandes jogadas saindo das mãos do quarterback. Além disso, sempre tem a possibilidade do calouro Tua Tagovailoa estrear na NFL. Se Fitzpatrick se machucar ou estiver jogando muito mal e o técnico resolver trocar o quarterback, você vai estar assistindo ao primeiro jogo de Tua na NFL. Meu palpite para Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars é uma vitória dos Jaguars. Gardner Minshew vem fazendo um bom começo de temporada, tá jogando em casa, então eu acho que ele vai conseguir essa vitória em cima de Miami. No domingo, às 2 horas da tarde, temos Houston Texans contra Pittsburgh Steelers. Um time que tenta se recuperar depois de perder os 2 primeiros jogos da temporada, no caso Houston, contra um time que tenta manter o 100% de aproveitamento, no caso Pittsburgh. Os Texans tiveram um tremendo azar na montagem do calendário. Eles simplesmente pegaram os 3 melhores times da conferência nas primeiras 3 semanas da temporada. Eles enfrentaram os Chiefs, eles enfrentaram os Ravens e agora os Steelers. Os Texans vão sofrer muito porque é uma defesa muito forte do outro lado que pressiona muito o QB. E considerando que o Texans tem péssima proteção ao Deshaun Watson, ele vai ter uma tarde bem longa jogando contra os Steelers. O Watson já está construindo a química com o corpo de recebedores dele depois da perda do DeAndre Hopkins nessa intertemporada. Mas considerando as circunstâncias, especialmente o trabalho da linha ofensiva, o Watson vem jogando bem nesse começo de temporada até aqui. Mas para ele ter sucesso, ele precisa que a linha ofensiva jogue melhor e proteja ele, para ele ter tempo de fazer os passes, o que não vem acontecendo. Contra Kansas City ele tomou muita pressão, contra Baltimore também. E nessa semana vai ser muito difícil que isso não aconteça, porque ele está enfrentando um time que pressiona muito mais do que os 2 anteriores. Falando em pressão, TJ Watt de Pittsburgh está jogando muita bola e está querendo provar que ele pode ser o jogador defensivo da temporada. Ano passado ele chegou a ser cotado, mas não foi eleito. Esse ano ele começou a temporada muito bem, vamos ver como é que ele continua daqui pra frente. Nesse jogo também vale ficar de olho em Big Ben, o veterano quarterback do Pittsburgh Steelers, vem fazendo um começo de temporada de oscilações. Ele se recupera de uma lesão no cotovelo, fez um bom jogo na semana 1, na semana 2 contra o Denver. Ele estava indo muito bem, mas sofreu uma interceptação no final do jogo que quase colocou o jogo em risco. Vamos ver como é que ele se sai agora na 3ª semana. Meu palpite para esse confronto entre Houston e Pittsburgh é vitória dos Steelers. Eu acho que é um time mais pronto, um time mais equilibrado, com uma defesa melhor, um ataque mais consistente. Acho que o Pittsburgh vai a 3-0 e o Texans vai começar a temporada com 3 derrotas em 3 jogos. Ainda no primeiro horário de domingo, temos Las Vegas Raiders contra New England Patriots. 2 times que despertam muita curiosidade nessa temporada. Os Raiders, no primeiro ano em Vegas, vem fazendo um bom começo de temporada, venceram os 2 jogos e bateram o New Orleans Saints na semana 2 na estreia do Allegiant Stadium. Então, vale ficar de olho nesse time, ele tá mostrando uma força, tá mostrando um ataque terrestre muito forte, uma defesa que tá pressionando bem o QB, forçando erros do adversário, e um ataque que promete ser explosivo pelo ar, mas ainda não mostrou isso. Tem wide receivers velozes, mas quem se destaca recebendo as bolas é o tight end Darren Waller, que fez um grandíssimo jogo contra o New Orleans Saints. Pelo
Pelo lado de New England, nós temos Ken Newton na primeira temporada com os Patriots e ele vem fazendo um bom começo de ano. Na primeira semana ele correu muito bem com a bola e na segunda ele passou muito bem contra o Seattle Seahawks. Vale ficar de olho como é que ele vai se desenvolver nesse ataque. Ele tem poucos recebedores, o mais confiável é o Julian Edelman, mas vamos ver como é que esse ataque continua daqui pra frente. O começo dá um pouco de esperança pro torcedor do Patriots. Vale também ficar de olho na defesa dos Patriots, que foi a melhor da última temporada, mas que sofreu na mão de Russell Wilson, que passou para 5 touchdowns. A unidade teve algumas baixas de jogadores que optaram por não jogar a temporada por conta da Covid. Naturalmente isso tem um impacto e a qualidade cai. Vamos ver como é que eles se recuperam depois de uma semana em que eles foram castigados pelo Russell Wilson mesmo. Esse jogo entre Raiders e Patriots pra mim é um dos mais difíceis de palpitar, porque são dois times ainda em construção, a gente não sabe muito bem o que esperar deles, mas numa aposta ousada, eu aposto em vitória do Las Vegas Raiders em New England. Então, acho que vai dar Raiders lá. Ainda às 2 horas da tarde, nós temos Los Angeles Rams contra Buffalo Bills. Um jogo que na hora que você fala sobre esse confronto, você pensa, caraca, são duas defesas muito boas jogando. De fato, são duas defesas muito boas jogando. Mas não é só isso. Você tem um começo de temporada muito interessante dos ataques também. Tanto Jared Goff quanto Josh Allen fazem um bom começo de ano e vem de 2 bons jogos na semana 2. Então é um jogo que promete ser muito equilibrado dos dois lados. A defesa dos Bills, que foi a principal responsável em levar o time para os playoffs na temporada passada, sofreu um pouquinho na semana 2 contra um ataque que não chega a ser uma potência da NFL no Miami Dolphins. Mas ainda assim, é uma unidade muito bem treinada e que promete dar muito trabalho para o ataque dos Rams. No ataque, Josh Allen vem mostrando uma evolução em relação à qualidade dos passes dele e um entrosamento bom com o Stefon Diggs na semana 2. Eles se mostraram muito entrosados, a química deles funcionou muito bem. Se esse sistema começar a funcionar bem, com John Brown de um lado e Stefon Diggs do outro, o ataque passa a ser muito explosivo. E aí cabe a Josh Allen acertar bem os passes, que foi o que ele fez na semana 2. Se ele continuar assim, esse ataque começa a virar uma ameaça séria para os candidatos da AFC. Na semana 2, o ataque do Los Angeles Rams mostrou uma cara que lembrou um pouco aquele time que chegou ao Super Bowl há 2 temporadas contra o New England Patriots. Ainda não tem aquela mesma desenvoltura e qualidade, mas ele deu algumas amostras de que ele pode voltar a ser tão bom quanto era naquele ano. Será que esses dois quarterbacks vão manter o bom momento e calar os críticos ao longo dessa temporada? Não sei, vale ficar de olho nesse jogo, não tem um confronto mais difícil para eles do que uma defesa muito forte do outro lado. Nesse confronto entre Rams e Bills, pra mim, da Bills, jogar em Buffalo nunca é fácil, mesmo sem torcida, é um clima muito frio, Los Angeles vai vir de uma viagem muito longa e fazer outra viagem muito longa, acho que o time vai estar muito cansado e acho que o Bills é favorito pra esse jogo, pra mim vai dar Bills. No segundo horário, às 5h25 da tarde, nós temos um Dallas Cowboys contra Seattle Seahawks, um jogo que promete 2 ataques muito bons em campo. Eu sei que o Dallas não tá empolgando, o ataque parece que tá um pouco travado ainda, mas tem muita qualidade naquela unidade. Você tem um QB jogando muito bem, o Dak fez um grande jogo contra o Atlanta Falcons, você tem um baita de um wide receiver no Amari Cooper, você tem outros 2 bons wide receivers nesse grupo, você tem um running back maravilhoso, você tem uma linha ofensiva muito forte em Dallas. Ou seja, esse ataque tem tudo para ser muito forte, mas ainda tá começando a se adaptar ao novo sistema de um novo treinador. Então eu entendo essas oscilações no começo da temporada, acho até naturais, e eu espero que esse time durante um ano vai se tornar muito forte, especialmente no ataque. A gente vai ver como é que isso vai se desenvolver, mas eu acho que o Dallas é um time muito forte nesse ano. Contra o Atlanta Falcons, o Dak fez tudo o que ele podia para o time vencer o jogo. Ele correu para 3 touchdowns, ele passou muito e muito bem a bola. Sofreu um fumble no começo que colocou o time numa situação um pouco desconfortável, é verdade. Mas ele jogou muito bem, tá jogando pelo contrato dele, tá jogando pra provar que merece ganhar dinheiro como um quarterback de elite. E vamos ver como é que ele se sai contra uma defesa que acabou cedendo bastante espaço pro Ken Newton e o ataque do New England Patriots. Falando em quarterback jogando muito bem, a gente tem que falar de Russell Wilson, que tá jogando muita bola. O homem tá quente nessa temporada, são 9 passes pra touchdown já, ele tá jogando muito e só uma interceptação. Que sequer foi culpa dele, né, Greg Olsen? Que drop patético aquilo. O homem vem pra brigar por MVP, pra brigar por tudo, ele quer mais um título, ele quer mostrar que ele é o melhor quarterback em atividade da NFL, e pra mim, esse Seattle Seahawks até aqui, claro, são só 2 semanas de temporada, mas até aqui é o melhor time da Conferência Nacional, ao lado do Green Bay Packers. Então, vale ficar de olho nesse ataque que vai enfrentar uma boa defesa do Dallas Cowboys. Não fez um bom jogo na semana 2, né? É bem verdade, mas é uma boa defesa, é uma unidade muito forte. Vale ficar de olho nesse confronto, promete ser um jogaço no segundo horário de domingo. Eu espero uma partidaça e vou certamente estar sentado na frente da TV vendo esse jogo. Esse Cowboys e Seahawks pra mim é outro jogo muito difícil de palpitar. Eu aposto muito nesse time do Dallas Cowboys, apesar dele não ter mostrado ainda aquela volúpia que a gente espera. Eu acho que é um time de muito potencial e que na hora que encaixar vai dar muito trabalho e ser muito difícil de ganhar dele.
Apesar disso, eu acho que o momento do Seahawks é melhor, é um time mais pronto, é um time que já está preparado para vencer, então eu acho que vai dar Seattle Seahawks nessa partida. No horário nobre de domingo, às 9h30, único jogo do horário, você tem Green Bay Packers e New Orleans Saints, dois dos principais times da Conferência Nacional nos últimos anos e que querem brigar para voltar ao Super Bowl. Aaron Rodgers faz um bom começo de temporada, vem provando para todo mundo que foi um erro do Packers escolher um quarterback já na primeira rodada do draft desse ano, porque ainda não tem que pensar em sucessão. Rodgers tem pelo menos mais uns 4 ou 5 anos pela frente de bom futebol americano e tá mostrando que ele ainda pode brigar para MVP mesmo sendo um veterano quarterback. Mas para isso ele vai precisar de um pouco de ajuda, o corpo de recebedores não é dos melhores, apesar de ele ter um dos melhores wide receivers da NFL no Davante Adams. O problema são os outros. Tem o Davante Adams, mas não tem tanta companhia assim para dividir as atenções da defesa. Do outro lado, você tem uma defesa do Saints que vem fazendo um começo de temporada meio esquisito, fazendo muitas faltas, cedendo muito campo ao adversário em faltas, e que, se fizer isso contra Aaron Rodgers, amigo, esquece, irmão. Se você fizer falta contra ele, se você der campo pra ele, der chance pra ele, esquece, você vai ser castigado. Se o Saints não melhorar nessa questão de fazer menos faltas e ceder menos campo ao adversário, a chance de vencer esse jogo contra o Packers é bem baixa. Esse ataque do Saints precisa funcionar melhor em campo, ele não tá funcionando muito bem e também tá cometendo muitas faltas, não é só a defesa, o time como um todo tá cometendo muitas faltas e cedendo o campo ao adversário, o que no fim das contas acaba custando caro. Nos últimos 2 jogos, foram mais de 100 jardas em falta. Isso não pode acontecer. Quando você faz isso, você perde o jogo. É simples. Você não consegue vencer cedendo 100 jardas em falta para o adversário. É raro. Quando isso acontece, o normal é perder mesmo. Ainda assim, você tem 2 quarterbacks que certamente vão estar no Hall da Fama depois que eles aposentarem. Então, esse jogo vale muito a pena ver. Vamos ver como é que o Saints se recupera e vamos ver se o Packers mantém esse bom momento de começo de temporada. Entre Packers e Saints, eu vou ficar com Aaron Rodgers esse ano porque eu não vejo a consistência que eu esperava do Saints. Acho natural o time sofrer um pouco com as ausências, perder o Michael Thomas e tudo mais, mas eu esperava mais desse New Orleans Saints. Acho que o começo de temporada não é empolgante e o Packers está jogando muita bola, então pra mim dá Packers nesse jogo. E nessa semana 3, a NFL deixou o melhor da rodada para fechar, passar a régua na segunda-feira, nada mais nada menos do que Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens. 2 dos melhores times da NFL, 2 dos melhores quarterbacks jovens da liga, o atual MVP do Super Bowl, o atual MVP da temporada regular, os 2 times numa sequência de vitórias grande, os 2 times invictos na temporada, tem muita coisa boa pra ver nesse jogo e eu prometo que vai ser um jogaço. Na semana 1, Lamar provou que se você se preocupar só com o jogo terrestre do Baltimore, você vai ser castigado pelo alto. Contra o Cleveland Browns, ele passou muito bem a bola e deixou o jogo terrestre de lado. Basicamente ele não correu e os running backs também correram muito pouco. E aí na semana 2, quando o Houston Texans conseguiu pressionar muito bem ele e evitar os passes do quarterback, ele começou a correr muito bem e os running backs também foram muito bem pelo chão, anotando 230 jardas e castigando, amassando a defesa do Houston Texans. É muito difícil parar esse ataque, é muito difícil você saber como parar, como conter tudo. É cobertor curto, você cobre de um lado, tira o pé. Se você cobre o pé, você descobre a cabeça. É muito difícil parar esse ataque. Falando em ataque muito forte, não tem como lembrar do Kansas City Chiefs, que tem um corpo de recebedores muito veloz e um quarterback com um braço muito potente e preciso. Eu nunca vi um quarterback passar a bola longa tão bem quanto o Patrick Mahomes. Ele é o melhor, se não for o melhor da história, é um dos melhores fazendo isso. Ele tem muita qualidade e já provou isso inúmeras vezes na NFL, inclusive na última semana, contra o Los Angeles Chargers, que ele não jogou bem, foi um dos piores jogos dele como titular, ele conseguiu encontrar um passe espetacular para o Tyreek Hill no final do jogo e levou o time ao empate para depois ganhar na prorrogação. Então, contra o Kansas City Chiefs, se você der um cochilo, você vai ser castigado e vai perder o jogo. É um ataque muito explosivo que precisa só de uma chance, um molezinho da sua secundária e já era, acabou. Touchdown. Esse jogo vale muito ficar de olho, não pisca, não vai no banheiro, não bebe água, não sai da frente da TV, fica atento porque a qualquer momento pode acontecer uma jogada explosiva, uma corrida gigante do Baltimore, um passe gigante do Mahomes, ou vice-versa, um passe gigante do Lamar, uma corrida gigante do Kansas City Chiefs. Fica de olho porque promete ser um jogaço, promete ser o melhor jogo da temporada da NFL. Se não for o melhor, vai ser um dos melhores porque são 2 grandes times, muito equilíbrio e promete ser decisão apertadíssima. Mahomes e Lamar começam a formar uma rivalidade na NFL que, se eles mantiverem em alto nível nos próximos anos, pode chegar ao patamar de Tom Brady e Peyton Manning. Mas ainda é cedo para dizer isso. É o 3º jogo entre eles com 2 vitórias do Mahomes e nenhuma do Lamar até aqui. No primeiro jogo, na temporada de calouro do Lamar,
ele jogou muito bem, apesar de passar pouco a bola, porque ele ainda era um projeto de quarterback, ele não estava se sentindo tão seguro, o Baltimore estava adaptando o playbook para ele jogar, ele quase conseguiu vencer, mas o Mahomes foi lá e buscou a virada no final. No segundo, Kansas City dominou do início ao fim, o Lamar até teve uma chance de buscar a virada no final do jogo, mas aí foi mais no desespero do que de fato no equilíbrio do jogo. Esse jogo desse ano promete ser o mais equilibrado entre eles, porque o Baltimore está muito bem, o Chiefs está muito bem e promete um jogo muito equilibrado em Baltimore, infelizmente sem torcida, mas eu acho que nesse confronto vai dar Kansas City de novo. Acho que o Baltimore está tendo alguma dificuldade para conter o jogo terrestre, acho que o Clyde Edwards-Helaire vai castigar a defesa de Baltimore e o Mahomes vai conseguir levar o time à vitória num jogo muito apertado, mas a minha aposta é em Kansas City.